Uma funcionária de limpeza descobre por acidente um diário oculto na mansão onde trabalha há anos. Ao ler as páginas, ela fica em choque. O milionário frio e distante guarda um segredo impossível que mudará suas vidas para sempre. O que está escrito naquele diário revela uma verdade tão incrível que ninguém poderia imaginar. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias impactantes. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras na mansão Alencar. Maria dos Santos chegou pontualmente às 6 da manhã, atravessando o portão de ferro forjado que separava o mundo de opulência do bairro humilde onde morava na periferia. Suas mãos, calejadas por 15 anos de trabalho duro, seguravam com firmeza a sacola com seu uniforme, enquanto caminhava pela trilha de pedras que conduzia à entrada de serviço. Aos 45 anos, Maria havia aprendido a ler o silêncio daquela casa. Conhecia cada canto, cada ranhura nas paredes de mármore, cada mudança na temperatura que anunciava a chegada do patrão. Ricardo Alencar era um homem de rotinas inflexíveis. Café preto às 7 em ponto, jornal de economia dobrado exatamente ao meio. Café da manhã que mal tocava antes de desaparecer em seu escritório até tarde da noite. Mas havia algo que Maria nunca havia conseguido decifrar em 15 anos. O olhar daquele homem. Ricardo Alencar, o magnata empresarial mais temido do Brasil, o homem que fechava acordos milionários na Faria Lima, com um simples movimento de cabeça, tinha olhos que pareciam carregar o peso de 1000 vidas não vividas. Não era crueldade o que Maria via neles, mas um vazio tão profundo que às vezes a inquietava. Bom dia, seu Ricardo, cumprimentava todas as manhãs enquanto colocava o café sobre sua mesa. Ele levantava a vista apenas um segundo, assentia com a cabeça e voltava aos seus documentos. Nunca um sorriso, nunca uma palavra a mais. No entanto, Maria notava detalhes que outros ignoravam. O copo de água que sempre ficava cheio em sua mesa, as olheiras que se acentuavam semana após semana, a forma como levava a mão ao peito quando pensava que ninguém o observava. Naquela segunda-feira, enquanto Maria limpava o salão principal, observou Ricardo à distância. Ele estava de pé em frente à enorme janela de vidro que dava para o jardim, imóvel como uma estátua. A luz da manhã revelava o que as sombras do escritório ocultavam. Ele havia perdido peso. Seu terno, sempre impecavelmente ajustado, agora ficava ligeiramente folgado nos ombros. Maria sentiu uma pontada de preocupação que não soube explicar. "O senhor está bem?" atreveu-se a perguntar. Ricardo virou-se lentamente, surpreso por alguém tê-lo tirado de seus pensamentos. Por um instante, seus olhos encontraram os de Maria, e ela sentiu algo estranho. Era como se olhar em um espelho distorcido pelo tempo. Havia algo familiar nos traços daquele homem, algo que ressoava no mais profundo de seu ser. "Estou bem, Maria", respondeu com a voz cansada. Foi a primeira vez em 15 anos que pronunciou o nome dela com algo que parecia calor humano. O resto do dia transcorreu com normalidade, mas Maria não conseguiu tirar aquele olhar da cabeça. Enquanto esfregava os pisos de mármore, enquanto sacudia as cortinas de veludo, enquanto polia os móveis de mogno, sua mente voltava repetidamente àquele momento em frente à janela. Havia algo em Ricardo Alencar que a chamava, uma conexão invisível que não tinha nome nem explicação. Ao cair da tarde, quando Maria se preparava para ir embora, viu Ricardo subindo lentamente as escadas para o segundo andar. Ele parou no meio do caminho, segurando-se no corrimão com mais força do que o necessário. Maria prendeu a respiração, pronta para correr em seu auxílio, mas ele recuperou a compostura e continuou sua subida como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, em seu pequeno apartamento a 2 horas de distância, pegando ônibus e metrô lotados, Maria não conseguiu pegar no sono. Sonhou com olhos idênticos aos seus, com mãos que pareciam as suas, com uma voz que ressoava como um eco de sua própria voz. Acordou sobressaltada às 3 da manhã, com o coração acelerado e uma sensação de perda que não compreendia. O que Maria não sabia era que naquele mesmo momento, Ricardo Alencar permanecia acordado em seu quarto, segurando entre as mãos uma fotografia antiga de 2 crianças abraçadas,
com lágrimas silenciosas rolando por seu rosto, enquanto murmurava um nome que havia procurado por décadas. A terça-feira amanheceu nublada, como se o céu de São Paulo antecipasse os eventos que estavam por vir. Maria chegou à mansão com uma sensação estranha no peito, uma inquietação que não havia experimentado em todos os seus anos de serviço. O ar parecia diferente, carregado de uma tensão invisível que fazia cada passo ressoar com mais força do que o habitual. Ricardo não desceu para o café da manhã. Pela primeira vez em 15 anos, sua cadeira permaneceu vazia. Maria preparou o café de qualquer forma, seguindo a rotina com precisão mecânica, enquanto sua preocupação crescia. Às 8 da manhã, Dona Bete, a governanta-chefe, desceu com expressão preocupada. O seu Ricardo pediu para não ser incomodado hoje, informou em voz baixa. Disse que trabalhará do quarto. Maria assentiu, mas algo em seu interior resistia a aceitar essa explicação. Havia visto a palidez de seu rosto no dia anterior, a forma como ele havia se segurado na escada. Durante toda a manhã, enquanto realizava suas tarefas, sua mente não parava de voltar àquela imagem. Foi ao meio-dia que a oportunidade surgiu. Dona Bete teve que sair para supervisionar as compras do mês e o resto dos funcionários estava ocupado em suas respectivas áreas. Maria se viu sozinha no segundo andar, com um carrinho de limpeza em frente à porta do escritório privado de Ricardo. Aquele escritório era território proibido. Em 15 anos, Ricardo só havia permitido que Maria limpasse, ali em raras ocasiões, sempre sob sua supervisão direta. Era seu santuário, o único lugar onde guardava o que quer que mantivesse oculto do mundo. Maria levantou a mão para bater na porta, mas algo a deteve. Ouviu um som vindo de dentro, um gemido abafado, seguido de respirações pesadas. Sem pensar duas vezes, girou a maçaneta. A porta estava destrancada. O que viu a deixou paralisada. Ricardo estava sentado em sua cadeira de couro, inclinado para a frente, com uma mão pressionando o peito e a outra agarrando a borda da mesa. Seu rosto estava coberto de suor, e seus lábios tinham um tom acinzentado. Seu Ricardo! Maria largou o espanador e correu até ele. O que está acontecendo? Vou chamar uma ambulância. Não! A voz de Ricardo saiu como um sussurro rouco. Não, é só... Me dê um momento. Maria ignorou seus protestos e correu para buscar água. Quando voltou, Ricardo havia recuperado um pouco de cor, embora continuasse respirando com dificuldade. Ela o ajudou a beber, segurando o copo com mãos trêmulas. Isso não está certo. Maria falou com firmeza incomum para se dirigir ao patrão. O senhor precisa ver um médico. Já tenho médicos. Ricardo fechou os olhos. Médicos demais. Essas palavras confirmaram as suspeitas de Maria. Havia algo seriamente errado com a saúde de Ricardo Alencar, algo que ele mantinha oculto do mundo. A vulnerabilidade que viu naquele momento contrastava tanto com a imagem do empresário implacável que conhecia, que sentiu como se estivesse vendo pela primeira vez o verdadeiro homem por trás da fachada. Deveria descansar, Maria sugeriu suavemente. Deixe-me ajudá-lo a chegar ao seu quarto. Não. Ricardo abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Preciso falar com você, Maria, mas não hoje. Ainda não. Falar comigo? Maria sentiu seu coração acelerar. Sobre o que, senhor? Ricardo negou com a cabeça, como se tivesse dito mais do que pretendia. Sobre nada. Esqueça. Apenas obrigado pela ajuda. Maria não se moveu. Algo na expressão de Ricardo a mantinha presa ao chão. Era a mesma sensação que tivera no dia anterior em frente à janela, aquela conexão inexplicável, aquele reconhecimento que não fazia sentido. Pode se retirar. Ricardo voltou ao seu tom habitual, embora sem a frieza característica. E Maria, isso fica entre nós. Não quero que o resto dos funcionários saiba. Claro, senhor. Maria assentiu, embora cada fibra de seu ser protestasse contra manter aquele segredo. Enquanto se dirigia para a porta, seu olhar percorreu o escritório. Era a primeira vez que estava ali sem supervisão, e notou detalhes que nunca antes havia observado. As paredes nuas, sem fotografias nem lembranças pessoais. As estantes cheias de livros sobre genealogia, busca de pessoas,
documentos legais sobre adoções, um quadro de cortiça oculto parcialmente por uma cortina, coberto de fotografias e anotações conectadas por linhas vermelhas. Maria, a voz de Ricardo a deteve. Ela se virou. Você já sentiu que sua vida deveria ter sido diferente? Que existem peças perdidas que você nunca poderá recuperar? A pergunta a atingiu como um soco. Sim, havia sentido isso. Toda a sua vida sentiu um vazio inexplicável, como se faltasse uma parte essencial de si mesma. Todos os dias, admitiu com voz trêmula. Ricardo assentiu lentamente, como se a resposta dela confirmasse algo que ele já sabia. Vá, por favor. Preciso ficar sozinho. Maria saiu do escritório com mais perguntas do que respostas, sem saber que havia estado a poucos metros do diário que revelaria a verdade, que mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão silenciosa. Maria realizava suas tarefas com eficiência automática, mas sua mente permanecia ancorada no escritório de Ricardo. Cada vez que passava em frente àquela porta, sentia uma atração magnética, como se algo ali dentro a chamasse. Ricardo havia voltado à sua rotina normal, pelo menos na aparência. Descia para o café, desaparecia em seu escritório, participava de reuniões. Mas Maria notava as mudanças sutis, as pausas mais longas ao subir as escadas, a forma como esfregava discretamente o braço esquerdo, as linhas de dor que se formavam ao redor de sua boca quando pensava que ninguém o observava. Na sexta-feira à tarde, Dona Bete anunciou que tiraria o fim de semana de folga para visitar a filha no interior de São Paulo. O resto dos funcionários também tinha folgas programadas, o que significava que Maria ficaria sozinha na mansão durante o sábado para realizar a limpeza pesada mensal. Vai ficar bem sozinha? Perguntou Bete com genuína preocupação. É uma casa muito grande. Ficarei bem, Maria assegurou. Embora uma parte dela se sentisse inquieta diante da perspectiva de estar a sós com Ricardo e os segredos que pareciam preencher cada canto daquela casa. O sábado amanheceu com uma garoa persistente. Maria chegou cedo, encontrando a mansão mergulhada em um silêncio quase sepulcral. Ricardo havia saído cedo para uma reunião de negócios, deixando um bilhete com instruções específicas sobre as áreas que ela deveria limpar. Entre elas, para sua surpresa, estava o escritório privado. Maria leu o bilhete 3 vezes, certificando-se de não ter interpretado mal. Era a primeira vez em anos que Ricardo lhe dava permissão explícita para limpar seu santuário pessoal sem supervisão. Por que agora? O que havia mudado? Com o coração batendo acelerado, Maria subiu as escadas para o segundo andar. A porta do escritório estava entreaberta, como um convite silencioso. Empurrou suavemente e entrou, acendendo as luzes que revelaram o espaço em toda a sua austeridade. Começou pelos livros, limpando cuidadosamente cada volume antes de devolvê-lo ao lugar. Os títulos a intrigavam. Busca de pessoas desaparecidas, reunificação familiar, registros de orfanatos no Brasil, 1970-1985. Havia dezenas deles, todos marcados com notas adesivas e sublinhados extensos. Enquanto trabalhava, seu olhar continuava voltando para o quadro de cortiça que havia vislumbrado dias atrás. Agora, estava completamente exposto, sem a cortina que antes o ocultava. Aproximou-se lentamente, como se chegasse perto de algo sagrado. O quadro era um mapa de obsessão, fotografias de crianças em orfanatos, documentos com nomes riscados, mapas do Brasil com círculos vermelhos, datas escritas com letra urgente. No centro, havia uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. 2 bebês idênticos, talvez de 2 ou 3 anos, abraçados e sorrindo para a câmera. Embaixo, com letra trêmula, alguém havia escrito Ricardo e... O resto do nome estava apagado, como se tivesse sido escrito e eliminado múltiplas vezes. Maria sentiu o chão se mover sob seus pés. Aquelas crianças. Havia algo em seus rostos que lhe resultava perturbadoramente familiar. Estendeu a mão para tocar a fotografia e, nesse momento, seu cotovelo bateu acidentalmente contra a borda da estante antiga que estava ao seu lado. O som foi ensurdecedor no silêncio do escritório. A estante balançou perigosamente e Maria correu para segurá-la.
Enquanto lutava para estabilizá-la, ouviu um estalo diferente, mais profundo. A madeira na parte posterior da estante cedeu ligeiramente, revelando que não estava completamente presa à parede. Com o coração na garganta, Maria empurrou a estante com mais força. Ela se moveu mais do que o esperado, e então ela viu um compartimento secreto talhado na parede, habilmente oculto atrás do móvel. Dentro havia 2 objetos. Um diário de couro marrom, gasto pelos anos, e um envelope pardo selado. As mãos de Maria tremiam enquanto alcançava o diário. Sabia que não deveria. Sabia que estava cruzando uma linha que não tinha o direito de cruzar, mas algo mais forte que a razão a impulsionava. Uma necessidade urgente de entender que vinha de um lugar profundo e inexplicável. Abriu o diário na primeira página. A caligrafia era irregular, claramente de alguém que aprendeu a escrever tarde na vida. A data no canto superior dizia 15 de março de 1985. Hoje completei 16 anos. Seu Carlos, do orfanato, me deu este caderno e disse que escrever ajudaria com as memórias. Não sei se é verdade, mas vou tentar. Meu nome é Ricardo. Não sei meu sobrenome real. Me deram Alencar quando cheguei aqui, quando tinha 3 anos. Não lembro muito de antes, apenas fragmentos. Uma mulher chorando, mãos pequenas agarradas às minhas, uma voz que soava exatamente como a minha. Seu Carlos diz que provavelmente foram alucinações. Do trauma. Mas eu sei que não, sei que tinha alguém, sei que me arrancaram de alguém. Maria teve que se sentar. As palavras dançavam diante de seus olhos enquanto continuava lendo, página após página de dor, abandono e uma busca obsessiva que havia consumido a vida de Ricardo Alencar. E então chegou a entrada que pararia seu mundo por completo. 3 de outubro de 2023. A data era de apenas 2 anos atrás. A caligrafia havia mudado. Era mais firme, mais controlada, a escrita de um homem que havia encontrado sucesso, mas não a paz. Maria leu com a respiração entrecortada. Depois de 35 anos de busca, de contratar detetives particulares, de revirar arquivos de orfanatos destruídos, de fazer exames de DNA que nunca encontraram coincidências em nenhum banco de dados, a resposta estava na minha frente esse tempo todo. A ironia é tão cruel que chega a ser cômica. O Dr. Medeiros insistiu que eu fizesse um sequenciamento genético completo quando os sintomas começaram. Dizia que ajudaria a entender minha condição cardíaca. Aceitei, pensando que finalmente teria respostas médicas. Não esperava que o banco de dados da clínica encontrasse uma coincidência familiar. Uma mulher que havia feito exames de rotina 3 meses atrás. 99,9% de compatibilidade genética. Gêmeos dizigóticos, confirmou o geneticista com expressão assombrada. Pedi o nome no arquivo. Maria dos Santos, minha funcionária, minha invisível, leal, onipresente funcionária de 15 anos. Como devo processar? Isso. Como digo a ela que a procurei por 40 anos enquanto ela limpava meu chão, que compartilhamos o mesmo ventre, as mesmas primeiras 1000 noites, o mesmo abandono brutal que nos separou antes que pudéssemos sequer formar memórias conscientes. Tenho observado suas mãos enquanto serve o café. São como as minhas. Dedos longos, uma cicatriz semelhante no polegar direito. Seus olhos têm exatamente o mesmo tom de castanho escuro que vejo no espelho todas as manhãs. Como não vi antes? Como pude ser tão cego? O Dr. Medeiros diz que tenho entre 6 meses e 2 anos. O coração está falhando mais rápido do que esperavam. Construí um império. Acumulei mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas a única coisa que realmente importava estava aqui. E agora o tempo está acabando. Eu conto? Destruo o mundo dela com essa verdade? Ela tem uma vida simples, mas dela. Tem amigas, rotinas, paz. Tenho o direito de roubar essa paz? De dizer a ela que seu único irmão a encontrou quando já é tarde demais para recuperar os anos perdidos. Mudei meu testamento. Tudo será dela, cada real, cada propriedade, cada ação. Meus advogados acham que estou louco, deixando tudo para minha faxineira. Não entendem. Não podem entender. Se não encontrar coragem de dizer a verdade enquanto estou vivo, pelo menos ela saberá depois. Pelo menos não ficará sozinha e pobre como eu fui.
Pelo menos isso posso dar a ela. Maria deixou o diário cair. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, encharcando. O uniforme que de repente parecia um disfarce absurdo. Suas mãos tremiam violentamente, enquanto as levantava diante do rosto, vendo-as como se fossem de outra pessoa. Irmãos. Eram irmãos. Gêmeos. Toda a sua vida. Aquele vazio inexplicável que a acompanhara como uma sombra. Aqueles sonhos recorrentes de mãos pequenas que se soltavam, de vozes que a chamavam de longe. Aquela sensação de estar incompleta, de que faltava uma peça essencial de seu ser. E ele sabia. Durante 2 anos, Ricardo sabia e não havia dito nada. A raiva surgiu como uma onda, misturando-se com a dor e a confusão. Levantou-se bruscamente, segurando o diário contra o peito. Precisava confrontá-lo. Precisava de respostas. Precisava... O som da porta principal se abrindo a congelou. Passos firmes no saguão. Ricardo havia voltado. Maria olhou-se no espelho antigo que pendia na parede do escritório. Pela primeira vez na vida, viu o que deveria ter sido óbvio. As mesmas maçãs do rosto altas, a mesma linha da mandíbula, os mesmos olhos que haviam carregado o peso de uma vida de perguntas sem resposta. Maria! A voz de Ricardo flutuou do andar de baixo. Soava cansada, talvez com um toque de dor. Ela secou as lágrimas com as costas da mão, endireitou os ombros e saiu do escritório com o diário apertado contra o peito. Cada passo que descia pelas escadas parecia caminhar em direção a um precipício. No patamar, Ricardo a esperava, ainda com o casaco molhado pela chuva. Quando viu o que Maria segurava, a cor abandonou seu rosto. Maria, eu... Por quê? A voz de Maria saiu como um sussurro quebrado, mas carregado de décadas de dor. Por que você nunca me contou, Ricardo? O nome sem o título de respeito caiu entre eles como uma bomba. Ricardo fechou os olhos, e quando os abriu novamente, Maria viu o que ele havia escondido tão cuidadosamente durante anos. Dor, medo, arrependimento e um amor fraternal que nunca soubera como expressar. Porque sou um covarde, admitiu com a voz embargada. Porque te encontrei, quando já estava morrendo, e não soube como te dizer que finalmente você tinha um irmão, só para perdê-lo imediatamente depois. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de verdade brutal e honestidade devastadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria e Ricardo permaneceram imóveis, separados por apenas alguns metros de distância física, mas conectados por 40 anos de ausência forçada. A chuva batia contra as janelas com fúria renovada, como se o céu chorasse as lágrimas, que ambos haviam reprimido por tempo demais. Morrendo. Maria repetiu a palavra como se não conseguisse compreendê-la. Você disse... morrendo. Ricardo assentiu lentamente, tirando o casaco com movimentos cansados. Parecia menor sem ele, mais vulnerável, mais humano. Insuficiência cardíaca avançada, doença genética congênita que provavelmente compartilhamos. Os médicos me deram 2 anos. Isso foi há 22 meses. Maria sentiu as pernas ameaçarem ceder. Segurou-se no corrimão da escada, o mesmo corrimão que havia polido centenas de vezes, sem saber que pertencia ao seu irmão. Por isso todas essas pausas, esse cansaço? Sim. Ricardo moveu-se para a sala com passos medidos, como se cada movimento custasse. Os episódios são cada vez mais frequentes. Os remédios já não funcionam tão bem. Maria o seguiu, ainda segurando o diário. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Fúria pelo engano, dor pelo tempo perdido, terror diante da possibilidade de perdê-lo quando mal o havia encontrado. Não entendo, se você sabia... Se sabia quem eu era, como pôde me deixar limpar seu chão durante 2 anos? Como pôde me tratar como uma simples funcionária? Ricardo parou no meio da sala, de costas para ela. Seus ombros ficaram tensos. E o que eu deveria fazer? Chegar em você um dia e dizer: Oi, Maria. A propósito, somos gêmeos separados no nascimento, mas não importa muito porque logo estarei morto. Sim, Maria gritou, surpreendendo-se com a própria veemência. Sim, você tinha que ter me contado. Tem ideia do que senti a vida toda? Desse vazio constante, essa sensação de que me faltava algo essencial. Passei 45 anos me sentindo incompleta,
E você sabia, podia ter me dado respostas. Ricardo virou-se lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantes com lágrimas contidas. Tive medo. Está bem? Tive medo de que me odiasse. Tive medo de que culpasse o mundo, de que perdesse essa paz que você construiu. Tive medo de... De quê? Maria deu um passo em direção a ele. De que mais? De te amar e te perder, a voz de Ricardo quebrou. De abrir meu coração depois de 40 anos procurando, só para a morte me arrancar o que acabei de encontrar. De ser egoísta, de carregar minha dor quando você não pediu nada disso. As palavras atingiram Maria como socos. Viu, talvez pela primeira vez, o menino aterrorizado que Ricardo fora. O órfão que passara décadas procurando sem encontrar. O homem doente que descobrira a irmã quando já era tarde demais. Egoísta. Maria soltou um riso amargo. Egoísta teria sido me contar. Egoísta teria sido me dar a oportunidade de te conhecer, de te ter, mesmo que fosse por pouco tempo. O que você fez foi me roubar até isso. Ricardo levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Maria reconheceu os sinais. Outro episódio se aproximava. Seu instinto de cuidadora ativou-se imediatamente, mas desta vez não era apenas uma funcionária preocupada com o patrão. Era uma irmã aterrorizada por perder o irmão. Sente-se, ordenou com firmeza, guiando-o até o sofá. Onde estão seus remédios? Lá em cima, no meu quarto. Gaveta de cima. Ricardo ofegava entre as palavras. Maria correu escada acima, sua mente clara apesar do caos emocional. Encontrou os medicamentos exatamente onde Ricardo indicara. Uma dúzia de frascos com etiquetas médicas complexas. Pegou os que reconheceu como sendo para emergências cardíacas e voltou correndo. Ricardo havia se recostado no sofá, o rosto cinza como cinzas. Maria administrou a medicação, segurando sua cabeça com uma ternura que nunca antes se permitira. Enquanto esperava o remédio fazer efeito, ficou ajoelhada ao lado dele, observando os traços que refletiam os seus próprios. Não vá, sussurrou, e não tinha certeza se referia ao episódio atual ou à morte que espreitava no horizonte. Por favor, não vá agora que te encontrei. Ricardo abriu os olhos. Lentamente, com a mão trêmula, alcançou o rosto de Maria, tocando sua bochecha como se não pudesse acreditar que fosse real. Maria, minha irmã, sinto muito. E então, algo dentro de Maria se rompeu. Todas as barreiras, todos os anos de distância, toda a raiva e a dor se dissolveram naquele momento. Inclinou-se para a frente, abraçando o irmão pela primeira vez em 40 anos, e ambos choraram. Choraram pelos aniversários não compartilhados, pelos natais na solidão, por cada momento em que o outro havia faltado. Temos que consertar isso, Maria. Sussurrou contra o ombro de Ricardo quando finalmente se afastaram. O que quer que esteja errado com seu coração, encontraremos uma maneira. Não vou te perder agora, não quando acabo de te encontrar. Ricardo sorriu fracamente. Maria, os melhores médicos do país já... Então buscaremos fora do país. Maria o interrompeu com determinação feroz. Experimental, o que for. Você tem recursos, não tem? Pois use-os, porque eu não vou desistir de você. Não sem lutar. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo sentiu algo parecido com esperança. A luz do entardecer enchia a sala com tons dourados quando Ricardo finalmente recuperou força suficiente para se sentar corretamente. Maria havia preparado um chá, um gesto simples, mas íntimo, que marcava a mudança fundamental em sua relação. Já não era a empregada servindo o patrão, era uma irmã cuidando do irmão. Me conte. Maria quebrou o silêncio, sentando-se à frente dele com as mãos em volta da xícara. Me conte tudo, desde o começo. Ricardo observou o líquido fumegante em sua própria xícara, como se ali pudesse encontrar as palavras certas. O que você lembra? De antes? Maria fechou os olhos, buscando nos cantos mais escuros de sua memória. Fragmentos. Imagens que nunca soube se eram reais ou inventadas. Um quarto pequeno com cheiro de umidade. Braços que me seguravam. Uma voz exatamente como a minha, chorando. E depois, nada. Só o orfanato. Santa Fé. O mesmo orfanato, Ricardo murmurou. Estivemos no mesmo maldito
Lugar. O quê? Maria abriu os olhos bruscamente. Ambos estivemos no orfanato Santa Fé. Ricardo esfregou o rosto com cansaço. Mas chegamos em momentos diferentes. Eu tinha 3 anos quando me deixaram lá. Os registros diziam que uma mulher anônima me abandonou na porta. Não havia nome, não havia história, nada. Só um menino aterrorizado que não parava de gritar por alguém que nunca voltou. Maria sentiu um nó na garganta. E eu? Você chegou 6 meses depois. Ricardo pegou o celular e procurou algo em seus arquivos. Mostrou a ela uma imagem de documentos antigos. Encontrei estes registros há 3 anos. O orfanato fechou em 1995 e muitos arquivos se perderam, mas alguns sobreviveram. Maria dos Santos, 3 anos e meio, encontrada vagando nas ruas do centro. Desnutrição severa, sem família conhecida. As mãos de Maria tremiam enquanto segurava o celular, lendo as palavras que documentavam a pior tragédia de sua vida. Então, nos separaram de propósito? Não sei. Ricardo pegou o telefone de volta. Contratei 6 detetives particulares ao longo dos anos. O mais provável é que nossa mãe, quem quer que fosse, estivesse em uma situação desesperada. Talvez tenha pensado que nos separar nos daria melhores oportunidades de sermos adotados. Gêmeos eram difíceis de colocar juntos naquela época. Oportunidades. Maria riu amargamente. Passei 18 anos naquele orfanato. Ninguém me adotou, ninguém me quis. Eu sei. Ricardo inclinou-se para a frente, sua expressão cheia de dor compartilhada. Eu estive lá até os 18 também. Éramos as crianças invisíveis, grandes demais para serem adoráveis, danificados demais para serem fáceis, e todo esse tempo estávamos procurando um ao outro sem saber. Maria lembrou-se daqueles anos com dolorosa clareza. As noites frias em beliches compartilhados, a fome constante, as famílias que vinham olhar, mas nunca escolhiam, e aquela sensação persistente de que algo faltava, de que deveria haver mais alguém. Quando você começou a procurar? Perguntou suavemente. No momento em que saí daquele lugar, Ricardo recostou-se no sofá. Tinha 18 anos e nem sequer um sobrenome real. Alencar me deram no orfanato porque esse era o sobrenome do diretor. Mas eu sabia. Sempre soube que havia alguém. Os psicólogos diziam que eram memórias falsas, trauma infantil criando fantasias. Mas eu sentia aqui. Tocou o peito. Um vazio com forma específica, do tamanho exato de uma irmã. Como você construiu tudo isso? Maria olhou ao redor do opulento salão. Como passou de um órfão sem nada para isso? Ricardo sorriu com tristeza. Obsessão, raiva, determinação. Trabalhei na construção civil durante o dia e estudei contabilidade à noite. Dormia 4 horas. Comia o mínimo. Cada centavo que ganhava dividia em 3. 1/3 para sobreviver, 1/3 para me educar, 1/3 para detetives particulares que me ajudassem a te encontrar. Mas não me encontraram, Maria observou. Não, porque você estava aqui mesmo, invisível à vista de todos, porque adotou o sobrenome Santos da Freira que te criou, depois de sair do orfanato. Porque eu procurei em bancos de dados de adoção, em cartórios, em arquivos de hospitais, em todo lugar exceto na minha própria casa. O peso da ironia atingiu ambos. 40 anos procurando-se, e Maria estivera limpando a casa de Ricardo durante 15 deles. Aquela fotografia, Maria lembrou, a das 2 crianças no quadro de cortiça. De onde veio? Ricardo levantou-se com esforço e caminhou até sua mesa. Voltou com a fotografia emoldurada amarelada e gasta nas bordas. Encontrei há 20 anos nos escombros do orfanato velho. Alguém tinha guardado numa caixa com outros documentos. Não há data, não há nomes, só esta imagem. Maria pegou a fotografia com reverência. 2 bebês idênticos, talvez de 2 anos, abraçados e sorrindo para a câmera. Mesmo depois de 40 anos, podia ver a felicidade naqueles rostos pequenos. Como sabia que éramos nós? No começo eu não sabia. Apenas esperava. Carreguei essa foto para todo lado durante anos, mostrando a detetives, assistentes sociais, qualquer um que pudesse ajudar. E então, há 2 anos, quando o exame de DNA confirmou nossa relação, voltei a olhar essa foto. Realmente a olhei e vi seus olhos, os mesmos olhos que estiveram na minha casa durante 15 anos.
Maria traçou os contornos das crianças na fotografia. Éramos felizes. Pelo menos neste momento, éramos felizes juntos. E voltaremos a ser. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Não sei quanto tempo tenho, Maria, mas o tempo que me resta passarei conhecendo você, recuperando o que nos roubaram. Maria levantou o olhar, e Ricardo viu nela a mesma determinação feroz que o impulsionara a construir um império. Não, o tempo que te resta será muito mais longo do que você pensa, porque vamos lutar, juntos. E naquele momento, selaram um pacto silencioso. Não desistiriam, nem diante do destino, nem diante do tempo perdido, nem diante da doença que ameaçava separá-los novamente. Os dias seguintes transformaram a dinâmica da mansão Alencar de maneira irreversível. Maria parou de usar seu uniforme de faxineira. Ricardo insistiu, e embora ela tenha protestado inicialmente, algo em seu interior se sentiu libertado ao vestir as roupas casuais que ele comprou. Já não era a fachada quem sabia de tudo, mas Maria, a irmã. Dona Bete quase teve um infarto quando voltou na segunda-feira e encontrou Maria sentada à mesa de jantar, tomando café com Ricardo. "O que está acontecendo aqui?" exigiu com voz escandalizada. Ricardo levantou-se com calma, sua expressão séria. "Bete, Maria não é mais funcionária desta casa. Ela é minha irmã e ficará aqui o tempo que desejar como parte da família." O resto dos funcionários ouviu a notícia com uma mistura de choque e ceticismo. Os rumores circularam durante dias. Uma história de amor clandestina? Chantagem? Uma gravidez secreta? Foi Maria quem finalmente reuniu a todos na sala e, com voz firme, explicou a verdade. Mostrou a fotografia, contou a história do abandono, do reencontro impossível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, Dona Bete, que trabalhara para Ricardo durante 20 anos, aproximou-se e abraçou Maria. "Sempre soube que esse homem tinha um coração", murmurou. "Só precisava de alguém para encontrá-lo." Mas revelar a verdade aos funcionários era apenas o começo. Ricardo tinha um mundo inteiro lá fora. Sócios de negócios, conselhos administrativos, círculos sociais, que o conheciam como o empresário solitário e impenetrável. A notícia de que tinha uma irmã gêmea mudaria tudo. "Você não precisa tornar isso público", Maria lhe disse numa tarde, enquanto revisavam documentos no escritório. "Sua vida privada é sua." Ricardo levantou o olhar dos papéis, sua expressão firme. "Passei 40 anos me escondendo do mundo, Maria. Construí muralhas tão altas que esqueci como sentir. Não vou esconder a única coisa real que tenho." E assim, uma semana após a revelação, Ricardo convocou uma coletiva de imprensa. Maria estava aterrorizada. Nunca havia estado sob os holofotes, nunca havia sido o centro das atenções. Na noite anterior, mal conseguiu dormir, revirando-se no quarto de hóspedes que Ricardo havia transformado em seu espaço permanente. "E se disserem coisas horríveis?" perguntou naquela manhã, enquanto uma equipe cuidava de sua aparência para as câmeras. "E se pensarem que estou aqui pelo dinheiro?" "Que pensem o que quiserem." Ricardo ajustou a gravata. No espelho, seu reflexo gêmeo ao dela em postura e expressão. "Você e eu sabemos a verdade. Isso é a única coisa que importa." A sala de imprensa de um hotel de luxo na Avenida Paulista estava lotada. Câmeras de todos os noticiários nacionais, jornalistas com gravadores, fotógrafos brigando pela melhor posição. O boato havia vazado. Ricardo Alencar, o eremita milionário, finalmente falaria sobre sua vida privada. Quando Maria e Ricardo entraram juntos, o flash das câmeras foi cegante. Ricardo segurava a mão dela com firmeza, uma âncora em meio à tempestade midiática. Sentaram-se atrás de uma longa mesa com microfones e o silêncio caiu sobre a sala. "Bom dia", Ricardo começou, sua voz clara e firme. "Convoquei esta coletiva para compartilhar algo profundamente pessoal. Durante 40 anos, procurei minha irmã gêmea, separada de mim quando tínhamos 3 anos. Gastei milhões em investigações, percorri o país, revirei milhares de arquivos, e acabou que ela estava trabalhando na minha casa durante os últimos 15 anos. O murmúrio de choque percorreu a sala. As câmeras viraram para Maria, que sentiu o calor de centenas de olhos sobre ela. Ricardo continuou, narrando a história com uma honestidade brutal. O abandono,
o orfanato, o exame de DNA acidental. Os 2 anos de silêncio. Por que não disse nada durante 2 anos? Gritou uma jornalista do fundo. Ricardo apertou a mandíbula. Porque sou um covarde. Porque descobri que tinha uma irmã no mesmo momento em que descobri que estava morrendo. E não soube como dar a ela esse presente envenenado. Outra onda de choque. Maria sentiu a mão de Ricardo tremer na sua. Sofro de insuficiência cardíaca congênita avançada. Os médicos me deram menos de 2 anos de vida. Isso foi há quase 2 anos. E agora? Outra voz da multidão. Agora vou lutar. Ricardo olhou para Maria com determinação. Porque minha irmã está me ensinando que a vida não se mede em anos, mas em momentos que importam. E cada momento com ela importa. Mais do que tudo o que construí. Maria sentiu lágrimas picando em seus olhos. Pegou o microfone, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Passei a vida toda me sentindo incompleta. Trabalhei limpando casas alheias, sempre me perguntando por que nunca tive uma família própria. E acontece que minha família esteve ali o tempo todo. Meu irmão é a pessoa mais teimosa, mais orgulhosa e mais assustada que conheci. Mas também é a pessoa mais corajosa, porque ousou me amar apesar do medo de me perder. As perguntas choveram durante a hora seguinte. O que aconteceria com a fortuna? Ricardo foi claro. Maria era sua única herdeira, mas mais do que isso, era sua sócia. Converteriam o Império Alencar em algo que importasse, algo que ajudasse outras crianças abandonadas a não sofrer o que eles sofreram. Quando finalmente saíram da coletiva, exaustos, mas aliviados, Ricardo parou no saguão do hotel. Você está bem? Maria assentiu, embora suas pernas tremessem. É estranho. A vida toda fui invisível. E agora o mundo inteiro sabe que você existe. Ricardo sorriu fracamente. Desculpe se isso é demais. Não. Maria pegou o braço dele enquanto caminhavam para o carro. É perfeito, porque existir, realmente existir, significa ser vista. E você me vê, Ricardo. Depois de 40 anos de invisibilidade, finalmente alguém me vê. Naquela noite, aninhados no sofá do escritório vendo o Jornal Nacional noticiar sua história, Maria percebeu algo. A vida havia lhe roubado 40 anos com seu irmão, mas o que restava, cada segundo precioso que restava, seria vivido com uma intensidade que compensaria todo o tempo perdido. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade médica. Maria insistiu em acompanhar Ricardo a cada consulta, cada exame, cada visita a especialistas. Encheu cadernos com notas detalhadas, fez perguntas que os médicos não esperavam de uma simples faxineira, título que alguns ainda usavam com desdém, até que Ricardo os corrigisse firmemente. O diagnóstico era complexo. Miocardiopatia dilatada hereditária, agravada por décadas de estresse e trabalho excessivo. O coração de Ricardo funcionava a menos de 30% de sua capacidade. Os medicamentos já não eram suficientes. As opções eram limitadas e sombrias. Transplante, o Dr. Medeiros havia dito em uma reunião particularmente difícil. É sua única oportunidade real de sobrevivência a longo prazo. Mas as filas de espera são longas, e dada a gravidade de sua condição... Quanto tempo temos? Maria interrompeu, ignorando o olhar de advertência de Ricardo. O Dr. Medeiros hesitou. Meses. Talvez 6, se tivermos sorte e os remédios continuarem funcionando. Mas cada dia conta. 6 meses. As palavras caíram como chumbo. Maria saiu daquela consulta com determinação renovada. Se tinham 6 meses, fariam com que cada dia contasse o triplo. Começou a pesquisar por conta própria, passando noites inteiras na internet, lendo artigos médicos que mal compreendia, contatando clínicas internacionais. Ricardo protestava, dizia que ela devia descansar, que não era responsabilidade dela salvá-lo. Mas Maria era implacável. Você é meu irmão, disse a ele numa noite quando ele tentou pela enésima vez convencê-la a aceitar o inevitável. Passei 40 anos sem saber, mas agora eu sei. E não vou ficar sentada vendo você desistir. Foi durante uma dessas noites de pesquisa frenética que Maria encontrou algo. Uma clínica experimental em Houston, Texas, que estava realizando testes com um novo dispositivo de assistência ventricular. Os resultados preliminares
Eram promissores. Não era uma cura, mas poderia ganhar tempo, talvez anos, até que um transplante estivesse disponível. Quando mostrou a informação a Ricardo, ele negou com a cabeça. Maria, esses tratamentos experimentais custam fortunas e não há garantias. Você tem uma fortuna, Maria replicou firmemente. De que serve todo esse dinheiro se você não usá-lo para viver? Não quero criar falsas esperanças. Não são falsas se nem sequer tentarmos. A discussão durou horas, mas Maria acabou vencendo. Na semana seguinte, estavam em um avião para Houston, com pastas cheias de histórico médico e a esperança frágil de um milagre moderno. A clínica cardiovascular de Stanford era impressionante. Vidro e aço brilhando sob o sol do Texas, tecnologia de ponta em cada canto. O Dr. Chen, o cardiologista encarregado do programa experimental, recebeu-os com um profissionalismo temperado por compaixão. Sr. Alencar, Senhorita Santos, apertou suas mãos. Analisei seu caso, não vou mentir. A situação é crítica, mas se for candidato para o DAV, o dispositivo de assistência ventricular, poderíamos ganhar um tempo significativo. Durante 3 dias, Ricardo foi submetido a uma bateria de exames. Maria sentou-se em cada sala de espera, contando os minutos, rezando a um Deus no qual não tinha certeza se acreditava, mas a quem estava disposta a suplicar. No 3º dia, o Dr. Chen chamou-os ao seu escritório. Sua expressão era cautelosamente otimista. É candidato. A cirurgia é complexa, arriscada e a recuperação será difícil, mas tenho esperança razoável de que funcione. Maria sentiu que podia respirar pela primeira vez em semanas. Ricardo, no entanto, permanecia cético. Quais são as chances reais? 70% de sobrevivência à cirurgia. Se sobreviver, 80% de melhora significativa na qualidade de vida. O dispositivo poderia lhe dar de 3 a 5 anos adicionais. Tempo suficiente para subir na lista de transplantes. E os outros 30%? Ricardo pressionou. O Dr. Chen sustentou seu olhar. Não sobrevive à cirurgia. O silêncio foi pesado. Ricardo virou-se para Maria, buscando orientação em seus olhos. Ela pegou a mão dele, apertando-a com força. É uma oportunidade, disse suavemente. É mais do que tínhamos há 1 mês. Ricardo fechou os olhos, lutando com o medo que o governara por tanto tempo. E se não funcionar? E se eu te deixar sozinha de novo? Você não estará me deixando, Maria inclinou-se para ele. Você estará lutando, e eu estarei aqui lutando com você. Mas preciso que tente, Ricardo. Preciso que me dê a oportunidade de ter você por mais tempo. Foi essa súplica, a vulnerabilidade na voz de sua irmã, que finalmente rompeu as defesas de Ricardo. Assentiu lentamente. Está bem, vamos fazer isso. A cirurgia foi agendada para 2 semanas depois. Essas 2 semanas foram as mais intensas de suas vidas. Ricardo colocou seus assuntos em ordem não por pessimismo, mas por pragmatismo. Revisaram juntos cada documento, cada conta, cada propriedade. Maria aprendeu em dias o que normalmente levaria meses. O império que Ricardo havia construído era vasto e complexo. Mas também fizeram coisas simples. Viram filmes antigos aninhados no sofá. Cozinharam juntos, rindo, quando ambos descobriram que nenhum sabia cozinhar bem. Visitaram virtualmente o orfanato onde ambos haviam crescido, agora renovado e cheio de crianças que nunca conheceriam o abandono que eles haviam sofrido, graças às doações anônimas de Ricardo durante anos. Sempre cuidou deles, Maria murmurou, enquanto observavam fotos das crianças brincando. Mesmo quando não podia cuidar de si mesmo. Queria que tivessem o que nós não tivemos, Ricardo respondeu. Família, esperança, um futuro. Na noite antes da cirurgia, nenhum dos dois conseguiu dormir. Sentaram-se na varanda do hotel, olhando as luzes de Houston se estenderem até o horizonte. Estou com medo, Ricardo admitiu finalmente. Sua voz apenas um sussurro. Eu também. Maria pegou sua mão. Mas estamos juntos, e isso muda tudo. Sabe o que é mais irônico? Ricardo sorriu tristemente. Passei 40 anos te procurando para não ficar sozinho. E agora que te encontrei, a ideia de morrer não me assusta por mim. Me assusta porque te deixaria sozinha de novo. Então não morra,
Maria apertou sua mão com força. Lute, sobreviva, e vamos construir os anos que nos roubaram. Quando o amanhecer finalmente chegou, pintando o céu de rosa e dourado, ambos sabiam que estavam prestes a cruzar um limiar. A cirurgia duraria 8 horas. 8 horas durante as quais Maria teria que esperar, rezar e confiar que o destino que os havia separado finalmente lhes daria uma chance de estarem juntos. O centro cirúrgico era um mundo de aço estéril e luzes brilhantes. Maria observou enquanto as enfermeiras preparavam Ricardo, conectando monitores, inserindo acessos venosos. Ele parecia pequeno, naquela maca, vulnerável de uma maneira que nunca havia mostrado ao mundo. Você vai ficar bem, Maria sussurrou, segurando sua mão até o último momento possível. Você vai acordar e eu estarei aqui te esperando. Ricardo tentou sorrir, mas o medo era evidente em seus olhos. Maria, se algo der errado... Não, ela o interrompeu firmemente. Não vamos falar de si, só de quando. Quando você acordar, vamos planejar aquela viagem para o Nordeste que você mencionou. Quando você acordar, vamos passar o Natal juntos pela primeira vez. Quando você acordar. As portas do centro cirúrgico começaram a se fechar. Ricardo manteve contato visual com Maria até o último segundo, memorizando seu rosto como se fosse um talismã contra a escuridão que se avizinhava. E então Maria ficou sozinha no corredor estéril, com o silêncio ressoando em seus ouvidos. As primeiras 2 horas foram as mais difíceis. Maria tentou ler, mas as palavras nadavam sem significado diante de seus olhos. Tentou caminhar, mas suas pernas tremiam demais. Finalmente, sentou-se no canto da sala de espera, abraçando os joelhos, contando os segundos. Uma enfermeira saiu às 3 horas com uma atualização. A cirurgia progredia conforme o planejado, mas ainda havia muito a fazer. Maria a sentiu incapaz de encontrar palavras. Às 5 horas, outra atualização. Complicações menores, nada inesperado, mas estenderiam o tempo estimado. Às 7 horas, Maria havia gasto os joelhos de sua calça jeans de tanto se ajoelhar para rezar. Não sabia exatamente para quem rezava, mas as palavras fluíam de qualquer maneira. Por favor, por favor, por favor. Foi na 8ª hora que as portas finalmente se abriram. O Dr. Chen saiu, ainda com a touca cirúrgica. Sua expressão era cuidadosamente neutra. Maria levantou-se tão rápido que o mundo girou. Ele está vivo, o Dr. Chen disse imediatamente, e Maria sentiu os joelhos cederem. Uma enfermeira a amparou. A cirurgia foi um sucesso. O Davi está funcionando corretamente. Mas as próximas 48 horas serão críticas. O corpo dele precisa aceitar o dispositivo e há risco de complicações pós-cirúrgicas. Mas ele está vivo, Maria repetiu, precisando ouvir as palavras novamente. Está vivo, o Dr. Chen confirmou com um pequeno sorriso. E lutou como um campeão. Poderá vê-lo em aproximadamente 1 hora quando o transferirmos para a UTI. Aquela hora foi a mais longa da vida de Maria. Lavou o rosto no banheiro do hospital, tentando se recompor. Quando finalmente a chamaram, caminhou pelo corredor da UTI com o coração na garganta. Ricardo estava cercado de máquinas. Tubos saíam de seu peito. Monitores piscavam com números que Maria não compreendia completamente, mas seu peito subia e descia com respirações regulares. Estava vivo. Maria aproximou-se lentamente, pegando sua mão com suavidade para não perturbar os acessos. Oi, irmão, sussurrou. Você conseguiu. Sabia que conseguiria. Claro. Ricardo não respondeu. Estava profundamente sedado, seu rosto relaxado em uma paz artificial. Mas Maria ficou ali, segurando sua mão, transmitindo-lhe toda a sua força através daquele contato. As enfermeiras deixaram-na ficar além do horário de visitas. Maria recusou-se a soltá-lo, mesmo quando suas próprias pernas doíam de tanto ficar de pé. Falou com ele durante horas, contando sobre as crianças que tinham visto nas fotos do orfanato, sobre os planos que tinha para ajudar mais famílias separadas, sobre tudo o que fariam quando ele se recuperasse. A primeira noite foi estável. A segunda noite foi quando as complicações começaram. Maria estava cochilando na cadeira desconfortável ao lado da cama quando os alarmes soaram. Enfermeiras e médicos correram para o quarto.
O Dr. Chen chegou em minutos, sua expressão séria. O que está acontecendo? Maria levantou-se aterrorizada. O que há de errado? Possível rejeição do dispositivo. O Dr. Chen revisava monitores freneticamente. O sistema imunológico dele está reagindo. Precisamos estabilizá-lo. O que se seguiu foi um caos controlado. Medicamentos injetados, ordens gritadas em jargão médico, o som constante de máquinas apitando. Maria foi empurrada gentilmente para trás, fora do caminho, mas não conseguia tirar os olhos do irmão. Não, sussurrou. Não, não, não. Acabamos de nos encontrar. Você não pode deixá-lo morrer agora. Mas o universo não ouvia súplicas. Durante 20 minutos que pareceram 20 horas, a equipe médica lutou para estabilizar Ricardo. Maria observava os números nos monitores subirem e descerem perigosamente, cada alarme como um punhal em seu coração. E então, gradualmente, os números começaram a se estabilizar. Os alarmes silenciaram. O Dr. Chen soltou um longo suspiro de alívio. Conseguimos, anunciou limpando o suor da testa. A crise passou. Ajustamos os imunossupressores e o corpo dele está aceitando o DAV agora. Maria deixou-se cair na cadeira, tremendo violentamente. Uma enfermeira ofereceu-lhe água, que mal conseguiu segurar. Já passou o perigo? Nunca podemos ter certeza absoluta nessas situações, o Dr. Chen admitiu. Mas sim, o pior passou. Seu irmão é um lutador, senhorita Santos. Não desiste facilmente. Quando todos finalmente saíram, deixando Maria sozinha novamente com Ricardo, ela apoiou a cabeça na borda da cama e chorou. Chorou pelo medo, pelo alívio, pelos 40 anos perdidos e pelo futuro incerto que ainda podiam ter. Não me assuste assim de novo, murmurou contra os lençóis. Ouviu? Ricardo Alencar? Não me assuste assim de novo. Como se pudesse ouvi-la, os dedos de Ricardo se contraíram ligeiramente ao redor dos dela. Era um movimento pequeno, talvez involuntário, mas para Maria foi tudo. Era uma promessa. Era esperança. Era vida. No terceiro dia após a cirurgia, Ricardo finalmente abriu os olhos. Maria estava lendo em voz alta um livro sobre a história do Brasil quando notou a mudança em sua respiração. Deixou o livro cair e inclinou-se sobre a cama. Ricardo? Sussurrou, mal ousando acreditar. Me ouve? Os olhos de Ricardo piscaram, confusos e desorientados. Seu olhar vagou pelo quarto antes de finalmente pousar no rosto de Maria. Tentou falar, mas o tubo de respiração o impedia. Está tudo bem. Está tudo bem. Maria apertou o botão para chamar a enfermeira. Não tente falar. Você está no hospital. Fez a cirurgia. Sobreviveu. O alívio que cruzou o rosto de Ricardo foi palpável. Levantou uma mão fracamente em direção a Maria, que a segurou com firmeza. O Dr. Chen chegou em minutos, seguido por uma equipe de enfermeiras. Depois de avaliar as respostas de Ricardo, decidiram retirar o tubo de respiração. O processo foi desconfortável, mas, finalmente, Ricardo pôde respirar por conta própria. Água foi sua primeira palavra, a voz rouca e mal audível. Maria segurou um copo com um canudo, ajudando-o a beber pequenos goles. Ricardo fechou os olhos, saboreando o simples prazer da água fresca. Quanto tempo? Perguntou depois de um momento. 3 dias, Maria respondeu. 3 dias muito longos. Teve complicações na segunda noite, mas o Dr. Chen diz que agora está estável. Ricardo processou essa informação lentamente. Seu olhar moveu-se para o monitor que mostrava os batimentos de seu coração, mais regulares do que haviam sido em anos. O dispositivo está funcionando? Perfeitamente. O Dr. Chen interveio. Seu coração está recebendo o suporte de que precisa. Os números são melhores do que eu esperava para este ponto da recuperação. Durante os dias seguintes, Ricardo melhorou gradualmente. Os tubos e fios foram removidos um por um. Começou a sentar-se na cama, depois a dar pequenos passos com ajuda. Cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória. Maria raramente saía do seu lado. Dormia num catre que as enfermeiras lhe arranjaram, comia a comida do hospital, recusava todas as sugestões de voltar ao hotel para descansar apropriadamente. Devia ir, Ricardo lhe disse numa tarde, enquanto ela o ajudava a caminhar pelo corredor. Precisa dormir numa cama de verdade, comer comida decente. Estou exatamente onde preciso estar.
Maria respondeu firmemente. 40 anos não estive onde devia. Não vou desperdiçar nem mais um segundo. Foi durante uma dessas caminhadas que encontraram a capela do hospital. Era um espaço pequeno e tranquilo, com vitrais que projetavam padrões coloridos sobre os bancos de madeira. Maria tinha passado por ali dezenas de vezes em suas idas e vindas, mas nunca tinha entrado. Quer parar um momento? Perguntou a Ricardo. Entraram lentamente, Ricardo ainda se apoiando em uma bengala. Sentaram-se no primeiro banco, o silêncio envolvente depois do zumbido constante da UTI. Não sei se acredito em Deus, Ricardo disse depois de um longo silêncio. Mas se existe, devo a ele um pedido de desculpas por todos os anos em que o amaldiçoei por nos separar. Maria sorriu fracamente. Eu também não tenho certeza do que acredito, mas durante sua cirurgia, rezei. Pela primeira vez em décadas, realmente rezei. E? Ricardo olhou de lado. Obteve uma resposta? Você acordou. Maria apontou simplesmente. Essa é toda a resposta que eu precisava. Ficaram sentados em silêncio, processando tudo o que haviam vivido nas últimas semanas. A jornada desde a revelação até aquele momento tinha sido brutal, mas de alguma forma os havia transformado. Maria? Ricardo quebrou o silêncio. Quando estava sob anestesia, tive sonhos. Ou talvez fossem memórias. Não tenho certeza. Vi um quarto pequeno com paredes amarelas, 2 berços. Uma mulher cantando uma canção de ninar que não consigo lembrar completamente. Maria sentiu um arrepio. Eu tenho esse mesmo sonho. A vida toda. Pensei que tinha inventado. Acha que são memórias reais? Não sei, Maria admitiu. Mas quero descobrir. Quando sair daqui, quando tiver se recuperado, quero que contratemos mais detetives. Quero encontrar respostas sobre nossa mãe, sobre por que nos separaram. Preciso entender. Ricardo assentiu lentamente. Eu também. Passei tanto tempo te procurando que esqueci de procurar as outras respostas. Quem era ela? Por que fez isso? Se há mais família lá fora. Faremos juntos. Maria pegou sua mão. Tudo. A partir de agora, tudo faremos juntos. 2 semanas depois, Ricardo recebeu alta. O Dr. Chen foi cautelosamente otimista em seu prognóstico final. O Davi está funcionando excepcionalmente bem. Sua qualidade de vida deve melhorar significativamente. 6 meses de fisioterapia, exames regulares e poderíamos estar falando de anos adicionais. Tempo suficiente para encontrar um coração doador se decidirmos seguir por esse caminho. A viagem de volta ao Brasil foi tranquila. Ricardo dormiu a maior parte do tempo, exausto pelo esforço da recuperação. Maria observava pela janela do avião, processando tudo o que havia mudado em menos de 2 meses. Havia entrado naquela mansão como faxineira, invisível e insignificante. Agora, voltava como herdeira de um império. Mas mais importante, como irmã de alguém que precisava tanto dela quanto ela precisava dele. Quando pousaram em Guarulhos, uma pequena multidão de repórteres esperava. A notícia da cirurgia havia vazado, e o público brasileiro estava fascinado com a história dos irmãos separados. Não precisa falar com eles, Maria disse a Ricardo enquanto desciam do avião. Tudo bem. Ricardo endireitou-se, ajustando a postura apesar do cansaço. Que vejam que sobrevivi. Que vejam que vale a pena lutar. Pararam brevemente diante das câmeras. Ricardo fez uma declaração curta. Havia sobrevivido graças à ciência moderna e ao amor de sua irmã. Incentivou todos a se registrarem como doadores de órgãos e agradeceu ao Brasil pelas mensagens de apoio. Mas foi Maria quem pronunciou as palavras que as manchetes repetiriam no dia seguinte. Família não é onde você nasce, é o que você escolhe criar. E nós escolhemos criar a nossa, não importa quanto tempo leve. De volta à mansão no Morumbi, tudo parecia diferente. Maria já não via o lugar como um local de trabalho, mas como um lar. Seu lar, o lar que compartilhava com o irmão. Naquela noite, sentados no escritório onde tudo havia começado, Maria pegou a fotografia antiga das 2 crianças. Acha que eles saberiam? Perguntou suavemente. Essas crianças na foto, acha que saberiam que eventualmente encontraríamos o caminho de volta, um para o outro? Ricardo observou a imagem com olhos cansados, mas tranquilos.
Acho que nunca deixaram de se procurar, mesmo quando não sabiam que estavam fazendo isso. E no silêncio daquela noite, com o futuro ainda incerto, mas finalmente juntos, ambos sentiram que haviam encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar: pertencimento. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova e estranha. Ricardo submetia-se à fisioterapia diária, reaprendendo a confiar em seu corpo agora melhorado. Maria estava com ele em cada sessão, animando-o quando a frustração o vencia, celebrando cada pequena conquista. 3 minutos a mais na esteira, anunciou o fisioterapeuta com satisfação. Há um mês mal conseguia caminhar 5 minutos, agora faz 20 sem dificuldade. Ricardo secou o suor da testa, sua respiração mais fácil do que havia sido em anos. Maria me ameaçou de correr atrás de mim se eu não me esforçasse. É verdade, Maria confirmou de seu assento. Disse que se me fizesse esperar 40 anos para encontrá-lo, o mínimo que podia fazer era viver o suficiente para valer a pena. Mas a recuperação física era apenas uma parte de sua nova vida. Ricardo começara a delegar mais na empresa, passando menos tempo no escritório e mais tempo vivendo. Ensinou Maria sobre os negócios, surpreendendo-se com a rapidez com que ela aprendia. Você tem instinto para isso, disse-lhe numa tarde enquanto analisavam propostas de investimento. Vê ângulos que eu deixo passar. Provavelmente porque passei anos observando das sombras, Maria respondeu. Quando você é invisível, aprende a ver o que os outros não veem. Juntos começaram a transformar o Império Alencar. Estabeleceram um fundo fiduciário enorme para crianças em orfanatos. Financiaram programas de reunificação familiar. Abriram clínicas médicas gratuitas em favelas e comunidades carentes. Cada projeto levava a história deles, a dor convertida em propósito. Mas ainda restava uma missão incompleta: encontrar respostas sobre o passado. Maria havia contratado Carolina Ruiz, considerada a melhor detetive particular de São Paulo. Carolina era uma mulher de 50 anos com um histórico impressionante de casos resolvidos, incluindo múltiplas reunificações familiares. Não vou mentir para vocês, Carolina lhes disse na primeira reunião. 40 anos é muito tempo. Os registros daquela época eram notoriamente incompletos. Muitos orfanatos operavam em zonas cinzentas legais, mas já tive sucesso em casos semelhantes. Deram-lhe acesso a tudo: os arquivos que Ricardo acumulara durante décadas, os fragmentos de memórias que ambos compartilhavam, até acesso aos perfis genéticos completos, para buscas em bancos de dados ampliados. Enquanto Carolina trabalhava, a vida de Maria e Ricardo desenvolvia seu próprio ritmo. Descobriram que compartilhavam estranhas semelhanças que iam além da genética. Ambos odiavam coentro. Ambos acordavam exatamente às 5h43 da manhã sem despertador. Ambos tinham a mesma risada rouca quando algo os surpreendia genuinamente. É inquietante, Maria comentou numa manhã quando se encontraram na cozinha, ambos procurando café exatamente na mesma hora. É como ter um espelho que responde. Ou como finalmente estar completo, Ricardo respondeu. 3 meses após a cirurgia, Carolina ligou pedindo uma reunião urgente. Seu tom era cuidadosamente neutro, o que imediatamente colocou ambos em alerta. Reuniram-se no escritório, o mesmo lugar onde tudo começara. Carolina espalhou documentos sobre a mesa, fotografias antigas e papéis amarelados pelo tempo. Encontrei algo, começou. Não é a história completa, mas é mais do que esperava encontrar. Deslizou uma fotografia em direção a eles. Uma mulher jovem, talvez de 25 anos, olhava para a câmera com expressão assustada. Segurava 2 bebês, um em cada braço. Maria sentiu o ar abandonar seus pulmões. Essa é a mesma foto que estava no quadro do Ricardo. Não exatamente, Carolina apontou. Esta é a imagem completa. A que vocês tinham estava recortada, mostrando apenas os bebês. Esta inclui a mãe. Ricardo aproximou-se estudando o rosto da mulher. Havia algo familiar em seus olhos, na forma de sua boca. Quem era? Ana Maria Torres, Carolina leu em suas anotações. 24 anos quando esta foto foi tirada, o que a situaria em 1979. Trabalhava como doméstica em São Paulo, solteira. Os bebês nasceram em maio de 1980. Por que ela nos abandonou?
Maria perguntou, a voz tensa. Carolina hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Os registros que encontrei sugerem que não foi voluntário. Ana Maria foi vítima de uma rede de tráfico de bebês que operava naquela época. Mulheres pobres, solteiras, eram pressionadas ou forçadas a entregar seus filhos através de adoções fraudulentas. O choque atingiu-os como um soco. Nos roubaram? Ricardo sussurrou. Essencialmente sim, Carolina assentiu. Ana Maria aparentemente lutou. Há boletins de ocorrência de 1983, onde ela denunciou que seus filhos tinham sido levados contra a vontade dela. Mas naquela época, com a condição socioeconômica dela, ninguém ouviu. O caso foi arquivado. Maria sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Durante toda a vida, construíra uma narrativa em sua mente. Uma mãe que não os quis, que os abandonou. Descobrir que a verdade era o oposto, que haviam sido arrancados de braços amorosos, era devastador. Onde ela está agora? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Está viva? Carolina respirou fundo. Essa é a parte difícil. Ana Maria Torres faleceu em 2005. Câncer de mama. Mas o quê? Maria inclinou-se para a frente. Mas antes de morrer deixou um testamento. E nele menciona especificamente 2 gêmeos que foram tirados dela. Deixou instruções de que, se algum dia fossem encontrados, lhes fosse entregue uma carta. Carolina tirou um envelope selado, amarelado pelos anos. O advogado dela guardou durante 18 anos esperando. Quando viu a notícia da coletiva de imprensa de vocês há alguns meses, entrou em contato comigo. Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava endereçado simplesmente: para meus filhos, se Deus permitir que algum dia leiam isto. Ricardo moveu-se para junto de Maria, ambos olhando para o envelope como se contivesse todas as respostas do universo. Abrimos? Ele perguntou suavemente. Maria assentiu, incapaz de falar. Com dedos trêmulos rompeu o selo. Dentro havia 2 páginas escritas à mão com caligrafia elegante, mas irregular, como se a pessoa que escrevia estivesse lutando com cada palavra. Maria começou a ler em voz alta, a voz quebrando a cada linha. Meus amados filhos, se estão lendo isto, significa que o milagre que rezei durante toda a minha vida finalmente aconteceu. Vocês foram encontrados. Encontraram-se um ao outro. Não sabem quanto isso significa para a minha alma, onde quer que eu esteja agora. Quero que saibam que não os abandonei. Nunca os teria abandonado. Arrancaram vocês dos meus braços quando tinham apenas 3 anos. Lutei, gritei, roguei, mas eu não era ninguém, e eles tinham poder e dinheiro. As autoridades me disseram que era para o bem de vocês, que teriam uma vida melhor sem uma mãe pobre e solteira. Procurei vocês durante 20 anos. Gastei cada centavo que tinha em detetives, em advogados, em qualquer um que prometesse me ajudar. Mas vocês tinham desaparecido no sistema. Nomes trocados, registros destruídos, como se nunca tivessem existido. Mas eu lembrava de vocês. Cada dia. Ricardo, meu menino forte, sempre protegendo sua irmã, mesmo quando mal conseguia andar. Maria, minha menina, observadora, com olhos que viam tudo e coração que sentia tudo. Eram perfeitos. São perfeitos. Espero que tenham tido boas vidas. Espero que tenham conhecido a felicidade que eu não pude lhes dar. Espero que tenham se encontrado, porque juntos sempre foram mais fortes. Perdoem-me por não poder protegê-los. Perdoem-me por ser fraca. Mas saibam disto. Nunca, nem um só dia da minha vida, deixei de amá-los. E onde quer que eu esteja agora, continuo amando vocês. Sejam felizes. Vivam as vidas que me roubaram a oportunidade de ver. E, por favor, se possível, perdoem esta mãe que os perdeu, mas nunca os esqueceu. Com todo o meu amor eterno, Ana Maria Torres. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria e Ricardo abraçaram-se, chorando abertamente pela primeira vez desde que se conheceram. Choraram pela mãe que nunca conheceram. Choraram pelos anos roubados. Choraram pela dor e pelo amor que havia transcendido até mesmo a morte. Carolina retirou-se discretamente, deixando-os processar. Quando finalmente se separaram, ambos tinham os olhos vermelhos, mas algo em suas expressões havia mudado.
A última peça do quebra-cabeça havia se encaixado. Ela nos amava, Maria sussurrou. Esse tempo todo pensei que não nos queria, mas ela nos amava. E nos procurou, Ricardo acrescentou. Igual eu procurei você. É genético, suponho. Essa necessidade de recuperar o que te roubaram. Maria olhou novamente a carta, os dedos traçando as palavras escritas por uma mãe que nunca conheceria. Sabe? O que isso significa? O quê? Ricardo a olhou. Significa que nunca estivemos sozinhos. Mesmo quando pensávamos que estávamos abandonados, alguém estava nos procurando. Alguém nos amava. Isso muda tudo. E naquele momento, algo em ambos sarou. Não era um encerramento completo. Nunca seria. Mas era o suficiente. Eles eram suficientes. A carta de Ana Maria tornou-se o tesouro mais precioso de Maria. Emoldurou-a e pendurou-a em seu quarto, lendo-a toda noite antes de dormir. Ricardo fez o ti. Mesmo com a fotografia completa da mãe segurando-os, pela primeira vez em suas vidas, tinham uma origem, uma história, uma razão para tudo o que haviam sofrido. Mas as revelações não terminaram ali. Carolina continuou investigando, e 6 semanas depois de entregar a carta, voltou com mais notícias. Vocês têm família, anunciou sem preâmbulos quando se reuniram novamente. Ana Maria tinha uma irmã mais nova, Beatriz Torres, ainda vive em Campinas, e há mais, primos, sobrinhos, uma família que... Nunca soube que vocês existiam porque Ana Maria guardou o segredo, envergonhada pelo que tinha acontecido. O nome ressoou em Maria. Beatriz, como sua governanta, Ricardo completou, os olhos arregalados. Pode ser? Carolina sorriu. Pensei a mesma coisa. Mas não, é apenas uma coincidência. Beatriz é um nome comum. Sua governanta é Beatriz Gomes, sem relação. Durante os dias seguintes, Maria e Ricardo debateram o que fazer com essa informação. Aproximavam-se dessa família? Interrompiam suas vidas com verdades do passado? E se não fossem bem recebidos? Foi Maria quem finalmente tomou a decisão. Preciso conhecê-los. Passei 40 anos sem família. Agora que sei que existe, não posso ignorar. A viagem para Campinas foi tensa. Tinham contratado Beatriz Torres com antecedência, explicando brevemente a situação. Sua resposta fora de choque, seguido de entusiasmo cauteloso. Aceitou encontrar-se, mas pediu tempo para processar a notícia. A casa de Beatriz era modesta, mas acolhedora num bairro de classe média. Quando Maria e Ricardo chegaram, encontraram não apenas Beatriz esperando-os, mas uma dúzia de pessoas a mais. Primos, sobrinhos, netos. Beatriz Torres era uma mulher de 60 anos, com o mesmo rosto de Ana Maria na fotografia, apenas envelhecido pelo tempo e pelas experiências. Quando viu Maria e Ricardo, as mãos voaram à boca, lágrimas brotando instantaneamente. Meu Deus, sussurrou. São vocês. Realmente são vocês. Tem os olhos da Ana Maria. Mesmo jeito de ficar em pé. A reunião foi emotiva e caótica. Todos falavam ao mesmo tempo, fazendo perguntas, compartilhando histórias. Beatriz contou-lhes sobre Ana Maria, como fora uma irmã mais velha protetora, como trabalhara duro para enviar dinheiro para casa, como desaparecera subitamente em 1983 e voltara meses depois, destroçada, recusando-se a falar do que tinha acontecido. Só uma vez ela me contou, Beatriz revelou, secando as lágrimas. Foi anos depois, quando soube que estava doente. Me disse que tinha tido gêmeos, que tinham tirado eles dela, que tinha lutado até não poder lutar mais. Fiz ela repetir 3 vezes, porque não podia acreditar que fosse verdade. Como era possível que tivesse sobrinhos que nunca conheci? Por que ela nunca nos procurou? Perguntou um primo jovem. Se soubéssemos que existiam, poderíamos ter ajudado. Beatriz negou com a cabeça tristemente. Ana Maria estava quebrada. A culpa, a vergonha, o trauma... Nunca se recuperou completamente. E, depois, quando o câncer veio, foi tão rápido. Mal tive tempo de me despedir, muito menos de procurar crianças que tinham desaparecido há décadas. Ricardo observou aquela família, sua família, e sentiu algo quebrar dentro dele. Durante toda a vida, construíra muros, acreditando que estava sozinho no mundo. Agora estava cercado de pessoas que compartilhavam seu sangue, sua história,
sua dor. Tem fotografias? Maria perguntou subitamente. Dela? Da Ana Maria? Beatriz levantou-se e voltou com um álbum antigo. Passaram a hora seguinte olhando fotografias. Ana Maria criança, Ana Maria adolescente, Ana Maria em sua formatura, Ana Maria segurando bebês que agora sabiam que eram eles. Cada imagem era um fragmento da vida que lhes haviam roubado. E embora doesse ver o que nunca tiveram, também era curativo. Agora tinham contexto, tinham raízes. Quero fazer algo, Ricardo anunciou, depois de um longo silêncio. Por ela, pela Ana Maria. Algo que honre sua memória e garanta que o que nos aconteceu não aconteça a outros. Você já fez tanto, Beatriz protestou. As notícias falam de todas as fundações, os programas. Não é suficiente. Ricardo inclinou-se para a frente. Quero criar um centro de reunificação familiar, o maior e mais bem equipado do país, com investigadores, advogados, geneticistas, tudo o necessário para ajudar famílias separadas a se encontrarem. Vamos chamá-lo de Centro Ana Maria Torres. Maria pegou a mão dele, apertando-a com orgulho. E eu quero doar para uma clínica de câncer gratuita, para mulheres como a Ana Maria que não têm recursos para tratamento adequado. A família Torres os observava com assombro. Um dos sobrinhos mais jovens, um garoto de talvez 15 anos, falou timidamente. Posso perguntar uma coisa? Claro, Maria o incentivou. Não estão com raiva? Da Ana Maria, quero dizer. Sei que não foi culpa dela, mas mesmo assim, deixou vocês crescerem em orfanatos. Não estão pelo menos um pouco ressentidos? Maria e Ricardo se olharam. Era uma pergunta justa, uma que eles mesmos se haviam feito. Estivemos com raiva durante muito tempo, Ricardo admitiu. Mas das pessoas erradas, do mundo, do destino, de nós mesmos. Agora que sei a verdade, como posso ter raiva de uma mulher que lutou com cada grama de força que tinha? Ana Maria foi uma vítima tanto quanto nós. O que nos tiraram, Maria acrescentou, não foi só a nossa mãe. Nos tiraram a escolha. Nos tiraram a oportunidade de nos amarmos e sermos amados. É disso que temos raiva. E é isso que vamos mudar para que nenhuma outra criança tenha que crescer se perguntando por que não foi boa o suficiente para ser amada. O resto da visita transcorreu num ambiente mais leve. Compartilharam histórias, riram, fizeram planos para futuras reuniões. Quando finalmente se despediram, houve abraços e promessas de manter contato. De volta ao carro rumo a São Paulo, Maria apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Temos uma família, murmurou, ainda processando. Uma família de... É verdade. Sempre tivemos uma família, Ricardo respondeu suavemente. Você e eu. Mas sim, é bom saber que há mais, que não estamos tão sozinhos quanto pensávamos. Acha que a Ana Maria pode nos ver? Maria perguntou. Onde quer que ela esteja. Não sei, Ricardo admitiu. Mas gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que finalmente ela tem paz, sabendo que nos encontramos um ao outro. A paisagem paulista passava pela janela. A rodovia dos Bandeirantes, os pedágios, as cidades industriais, onde vidas simples se desenrolavam sem o drama que consumira a deles. E pela primeira vez em suas vidas, Maria e Ricardo sentiram que pertenciam a algo maior que eles mesmos. Tinham um passado. Tinham uma família, tinham um futuro e, acima de tudo, tinham um ao outro. 6 meses após a cirurgia, o Dr. Chen convocou Ricardo para um check-up exaustivo na clínica de Houston. Maria insistiu em acompanhá-lo, como sempre. A viagem foi mais relaxada desta vez, sem o peso do terror que carregaram na primeira vez. Os exames duraram 3 dias. Ecocardiogramas, ressonâncias magnéticas, testes de esforço, exames de sangue intermináveis. Ricardo suportou tudo com paciência, confiando que os resultados seriam positivos. Seu corpo parecia diferente agora. Mais forte, mais capaz, mais vivo. No último dia, o Dr. Chen os chamou ao seu escritório. Sua expressão era cuidadosamente neutra, o que imediatamente colocou ambos em alerta. Maria alcançou a mão de Ricardo, preparando-se para más notícias. Tenho os resultados, né? O Dr. Chen começou, espalhando imagens e gráficos sobre sua mesa. E preciso que ambos se preparem para o que vou dizer. O coração de Maria afundou. Está falhando? O dispositivo está...
Não. O Dr. Chen levantou a mão, um pequeno sorriso começando a se formar. Pelo contrário, os resultados são extraordinários. A função cardíaca dele melhorou 65% desde a cirurgia. O Davi está trabalhando tão eficientemente que o coração começou a se reparar sozinho. Ricardo piscou, processando as palavras. Reparar? É raro, mas acontece. O Dr. Chen inclinou-se para a frente, claramente emocionado. Quando o coração recebe o suporte adequado e o resto do corpo se fortalece, às vezes o tecido cardíaco pode se regenerar. Não completamente, mas o suficiente para fazer uma diferença significativa. Seus números são melhores do que qualquer coisa que já vimos neste programa. Maria sentiu lágrimas de alívio começando a se formar. O que isso significa? Em termos reais? O Dr. Chen consultou suas notas. Significa que, em vez de estar no topo da fila de transplante urgente, podemos considerar baixá-lo para monitoramento regular. O dispositivo pode mantê-lo estável por 10, talvez 15 anos, e com os avanços médicos que estão sendo desenvolvidos, isso poderia se estender ainda mais. 15 anos, Ricardo repetiu, as palavras caindo como bênçãos. Disse que eu tinha meses. E quando disse isso, era verdade com base nos dados que tínhamos, o Dr. Chen admitiu. Mas seu corpo respondeu ao tratamento de maneira excepcional. Sua irmã mencionou que você tem feito mudanças na sua vida. Menos estresse, mais apoio emocional, propósito renovado. Tudo isso importa. O coração não é apenas um órgão, é influenciado por como vivemos. Maria olhou para Ricardo, vendo o assombro e a esperança florescerem em seu rosto. Ouviu isso? 15 anos. Isso é uma vida. Uma vida com você, Ricardo sussurrou, virando-se para ela. Uma vida real com você. Os abraços que se seguiram foram de puro alívio e alegria. O Dr. Chen deixou-os ter seu momento, claramente satisfeito com o resultado. Quando finalmente se acalmaram, tinha mais informações para compartilhar. Há mais uma coisa, disse. Dado o componente genético da sua condição, Maria, você precisa fazer um check-up cardíaco completo. É possível que compartilhe a mesma vulnerabilidade. O medo atravessou Maria. Não tinha considerado isso. Posso ter o mesmo que o Ricardo? É possível. O Dr. Chen foi honesto. Mas se detectarmos cedo, podemos monitorar e prevenir. Recomendo um ecocardiograma completo antes de voltar ao Brasil. O exame de Maria foi realizado no dia seguinte. Foi estranho estar do outro lado, ser a paciente em vez da cuidadora. Ricardo segurou sua mão durante todo o processo, seus papéis invertidos temporariamente. Os resultados chegaram naquela mesma tarde. O Dr. Chen entrou na sala de exame com expressão séria. Há anomalias, começou, e Maria sentiu seu mundo começar a inclinar. Seu coração mostra sinais precoces da mesma condição que Ricardo. Não é crítico ainda, mas precisará de monitoramento regular e mudanças no estilo de vida. Quanto tempo tenho? Maria perguntou, a voz surpreendentemente calma. Anos, décadas, se lidarmos corretamente, o Dr. Chen assegurou. Seu caso está em estágio muito inicial. Com medicação preventiva e check-ups regulares, poderá viver uma vida completamente normal. Ricardo apertou a mão dela com tanta força que quase doeu. Vamos monitorar, disse ferozmente. Todo mês, toda semana, se for necessário. Não vou te perder por isso. Você não vai me perder, Maria lhe assegurou, embora seu próprio medo fosse palpável. Você acabou de ganhar 15 anos. Vou estar aqui para cada um deles. O voo de volta para São Paulo foi silencioso. Ambos processavam as notícias, as boas e as complicadas. Ricardo ia viver. Isso era um milagre. Mas Maria também estava em risco. Isso era uma sombra nova. Está pensando demais, Maria. Quebrou o silêncio finalmente. Consigo ver daqui dando voltas em tudo. Ricardo virou-se para ela. Como não vou dar voltas? Acabei de te encontrar. A ideia de que você pode... Não vou morrer. Maria o interrompeu firmemente. Descobrimos a tempo. Temos recursos. Temos os melhores médicos do mundo. E, acima de tudo, temos razão para viver. Isso conta mais do que você pensa. Está com medo? Ricardo perguntou suavemente. Maria considerou a pergunta. Sinceramente, um pouco. Mas também estou grata.
Porque se não tivesse te encontrado, se não tivesse descoberto quem você era, provavelmente teria continuado ignorando qualquer sintoma até ser tarde demais. De certo modo, você me salvou ao deixar que eu te encontrasse. Não deixei que me encontrasse, Ricardo apontou. Você esteve aqui o tempo todo. Eu só fui cego demais para ver. Então salvamos um ao outro, Maria concluiu. E continuaremos fazendo isso. Essa é a promessa, certo? Aconteça o que acontecer, enfrentamos juntos. Ricardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos num gesto que se tornara sua âncora. Juntos, confirmou. Quando pousaram em São Paulo, havia uma pequena multidão esperando-os. A família Torres, o pessoal da mansão, amigos que tinham feito nos últimos meses. A notícia dos resultados positivos de Ricardo tinha vazado e todos queriam celebrar. Beatriz Torres abraçou Ricardo com lágrimas nos olhos. Ana Maria estaria tão orgulhosa, sussurrou. Tão orgulhosa do que são, do que construíram. Naquela noite, a mansão encheu-se de vida de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Música, risadas, comida compartilhada. Ricardo e Maria estavam no centro de tudo, mas pela primeira vez em suas vidas não se sentiam expostos ou vulneráveis. Sentiam-se amados. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e a casa voltava a ficar tranquila, Maria encontrou Ricardo na varanda, olhando as luzes da cidade. Pensando em algo específico? Perguntou, juntando-se a ele. Nos próximos 15 anos, Ricardo admitiu. Em todas as coisas que vamos fazer, os lugares que visitaremos, as vidas que mudaremos, os momentos que compartilharemos. Parece um bom plano, Maria sorriu. E depois desses 15 anos? Encontraremos mais 15, Ricardo respondeu com determinação. E depois outros 15, porque isto, apontou entre eles, isto é valioso demais para deixar ir sem lutar. Maria apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o batimento constante de seu coração. Mas, forte agora graças à tecnologia e ao amor que o rodeava. Sabe o que é mais irônico de tudo? O quê? Passamos 40 anos nos procurando, pensando que o reencontro seria o fim da busca, mas acontece que foi só o começo de realmente viver. Ricardo beijou a cabeça dela gentilmente. Então vamos começar. De verdade desta vez. Sem medo, sem segredos, sem tempo perdido. E enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, 2 irmãos gêmeos que haviam sido separados pela crueldade e, reunidos pelo destino, fizeram uma promessa silenciosa. Viveriam cada dia como se fosse um presente, porque agora sabiam, com certeza absoluta, que era. 1 ano após a cirurgia, Ricardo e Maria pararam em frente a um prédio novo e brilhante no centro de São Paulo. As letras douradas sobre a entrada liam Centro de Reunificação Familiar Ana Maria Torres. Era o dia da inauguração oficial. Centenas de pessoas haviam se reunido, famílias que haviam sido separadas, assistentes sociais, políticos que, finalmente, estavam prestando atenção ao problema, e mídia de todo o país. Maria observou o prédio com uma mistura de orgulho e emoção. Havia trabalhado neste projeto durante meses, colocando sua energia e a fortuna de Ricardo em criar algo que importasse. O centro não era apenas um lugar, era uma promessa. Nenhuma outra família teria que sofrer 40 anos de separação se pudessem evitar. Pronta? Ricardo apareceu ao lado dela, vestido de terno, mas parecendo mais saudável do que estivera em anos. O Davi mudara sua vida de maneiras que iam além do médico. Caminhava mais ereto, sorria mais facilmente, vivia em vez de apenas existir. Pronta, Maria confirmou pegando o braço dele. Juntos cortaram a fita cerimonial enquanto as câmeras disparavam e a multidão aplaudia. Dentro, o centro era espaçoso e acolhedor. Salas de reunião privadas para reencontros familiares, escritórios equipados com a última tecnologia em análise de DNA e busca de pessoas, conselheiros capacitados em trauma e reunificação. E o mais importante, esperança em cada canto. Durante o tour, conheceram as primeiras famílias que o centro havia ajudado. Uma mãe reunida com a filha que lhe haviam tirado 30 anos atrás. Irmãos separados em adoções diferentes que finalmente se encontraram.
Avós que conheceram netos que pensavam que nunca veriam. Cada história era um eco da deles. Cada abraço era uma vitória contra o sistema que falhara com todos. No centro do prédio, haviam colocado uma fotografia enorme de Ana Maria Torres com a inscrição: em memória de todas as mães que nunca deixaram de procurar. Maria parou em frente a ela, tocando o vidro suavemente. Acha que ela teria aprovado? Perguntou em voz baixa. Acho que estaria incrivelmente orgulhosa. Beatriz Torres apareceu ao lado deles. Tornara-se uma presença constante em suas vidas, o elo com a mãe que nunca conheceram. Ana Maria sempre sonhou em poder fazer algo por outros que sofreram como ela. Vocês estão tornando isso realidade. A cerimônia de inauguração incluiu discursos de autoridades, depoimentos de famílias reunidas e, finalmente, palavras de Ricardo e Maria. Ricardo falou primeiro, a voz clara e firme. Durante 40 anos, vivi como um homem sem passado, sem raízes, sem história. Construí um império tentando preencher esse vazio, sem entender que nenhuma quantidade de dinheiro ou sucesso poderia substituir o que realmente precisava: conexão, família, amor. Fez uma pausa, olhando para Maria. E então a encontrei. Não em lugares exóticos ou através de investigações caras. Encontrei-a no lugar mais inesperado. Esteve na minha frente o tempo todo. Minha irmã, minha gêmea, a outra metade de mim que pensei ter perdido para sempre. A multidão estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Este centro existe porque entendemos algo fundamental. Família não é um luxo, é uma necessidade humana básica. Saber de onde você vem, a quem pertence, quem compartilha seu sangue e sua história, isso não é algo que deveria ser privilégio de poucos, é um direito de todos. Maria pegou o microfone quando Ricardo terminou. Por um momento, simplesmente observou a multidão, vendo sua própria dor refletida em tantos rostos. Passei 40 anos me sentindo incompleta, começou. Não sabia por quê. Não sabia o que me faltava. Só sabia que havia um espaço vazio dentro de mim que nada podia preencher. Trabalhei duro, construí uma vida decente, tentei ser feliz. Mas sempre havia aquele vazio. Quando descobri a verdade, que tinha um irmão, que minha mãe não me abandonou, que fui roubada, foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Devastador porque compreendi tudo o que tinha perdido. Libertador porque finalmente entendi que aquele vazio não era minha culpa. Não era que eu não fosse boa o suficiente para ser amada. Era que tinham me arrancado daqueles que me amavam. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora, mas sua voz permanecia firme. Este centro é nossa maneira de dizer ao mundo: basta. Chega de separar famílias. Chega de destruir vidas. Chega de roubar identidades. E para aqueles que já foram roubados, estamos aqui. Vamos ajudá-los a encontrar o caminho de volta para casa. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente, abraçando umas às outras. Ricardo e Maria abraçaram-se no palco, duas metades de um todo que finalmente estava completo. Os meses seguintes foram intensos. O centro encheu-se rapidamente de casos. Milhares de famílias separadas, buscando ajuda. Maria dedicou-se ao trabalho com paixão renovada, usando sua experiência para conectar-se com aqueles que sofriam como ela sofrera. Ricardo, enquanto isso, continuava supervisionando seu império empresarial, mas com um novo propósito. Cada decisão de negócios agora era avaliada não apenas por lucros, mas por impacto social. Isso ajudaria mais famílias, criaria oportunidades para os marginalizados, honraria o legado de Ana Maria. Juntos, transformaram não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de centenas de outros. No primeiro aniversário do centro, celebraram com um evento especial, uma cerimônia de reunificação em massa, onde 30 famílias que o centro havia ajudado a reunir se encontrariam publicamente pela primeira vez. O evento foi transmitido nacionalmente, jogando luz sobre um problema que por muito tempo permanecera nas sombras. Maria observou do palco enquanto famílias se abraçavam, choravam, riam. Viu sua própria história repetida uma e outra vez em diferentes variações e sentiu algo que nunca pensou que sentiria: gratidão por sua dor, porque sem ela
nunca teria tido a compaixão para ajudar os outros. Sem ela, este momento não existiria. Ricardo juntou-se a ela, passando um braço em volta de seus ombros. "Olha o que fizemos", murmurou com assombro. "Olha o que o amor fez", Maria corrigiu. "O amor de uma mãe que nunca desistiu. O amor de um irmão que nunca deixou de procurar. O amor que se recusa a aceitar que famílias possam ser descartáveis." Naquela noite, de volta à mansão que agora parecia verdadeiramente um lar, Maria e Ricardo sentaram-se no escritório, onde tudo começara. A estante que revelara o compartimento secreto ainda estava lá, mas agora a tratavam como um monumento, o lugar onde suas vidas mudaram para sempre. "Sabe que dia é hoje?" Ricardo perguntou. Maria pensou por um momento. "O aniversário do centro?" "Isso também." Ricardo sorriu. "Mas hoje também faz exatamente 2 anos que você encontrou meu diário." 2 anos. Desde que soube a verdade. Maria calculou rapidamente. Ele tinha razão. 2 anos desde aquele sábado chuvoso, quando seu mundo virara de cabeça para baixo. "Parece uma vida inteira", admitiu. "Tem sido uma vida inteira", Ricardo apontou. "A vida real, a que importa." Ficaram sentados em silêncio confortável por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente Maria falou. "Recebi os resultados do meu último check-up cardíaco hoje", disse casualmente. Ricardo endireitou-se, imediatamente alerta. "E? Estável. Nenhum progresso. Os medicamentos preventivos estão funcionando perfeitamente. O Dr. Medeiros diz que posso viver até os 90 se continuar com este regime." O alívio que cruzou o rosto de Ricardo foi palpável. "Até os 90. Isso nos dá mais 45 anos juntos." "Ou mais", Maria acrescentou. "A medicina continua avançando. Quem sabe o que será possível em 20 anos. 150 anos não seriam suficientes", Ricardo disse suavemente. "Não depois de perder os primeiros 40. Maria pegou a mão dele, estudando os dedos que eram tão semelhantes aos seus. "Você se arrepende alguma vez?" "De ter me contado, digo. Sua vida era mais simples quando era só seu segredo." Ricardo olhou para ela como se tivesse dito algo absurdo. "Me arrepender? Maria, antes de você saber, eu estava morrendo. Não só fisicamente, minha alma estava morrendo. Tinha todo o dinheiro do mundo e nada que importasse. Agora tenho razão para levantar toda. Manhã. Tenho propósito, tenho amor, tenho vida. Como poderia me arrepender disso?" "Bom", Maria sorriu, "porque eu não me arrependo também. Nem um segundo. Nem sequer os momentos difíceis. Porque nos trouxeram aqui. Abraçaram-se, 2 pessoas que começaram como estranhos. Descobriram-se como irmãos e construíram algo maior que eles mesmos. Os anos seguintes trouxeram mais triunfos e desafios. O centro ajudou milhares de famílias. A saúde de Ricardo manteve-se estável, tornando-o um dos casos mais bem-sucedidos do programa DAVE. Maria tornou-se uma ativista reconhecida nacionalmente pelos direitos de famílias separadas. Juntos, transformaram o cenário da reunificação familiar no Brasil. Mas mais do que as conquistas públicas, foram os momentos privados que definiram suas vidas. Cafés da manhã tranquilos discutindo o jornal, caminhadas noturnas pela cidade, visitas mensais à família Torres em Campinas, longas conversas sobre tudo e nada. Eram os momentos que recuperavam todo o tempo perdido. 5 anos após a inauguração do centro, numa tarde ensolarada de domingo, Maria encontrou Ricardo no jardim da mansão. Ele começara a cultivar rosas, encontrando paz no ato simples de cuidar de algo vivo e belo. "Sabe que dia é hoje?" Maria perguntou, repetindo a pergunta que tinham feito tantas vezes. "Domingo", Ricardo respondeu distraidamente, podando um galho com cuidado. "Também é meu aniversário de 50 anos", Maria apontou. "E o seu?" Ricardo endireitou-se, sorrindo. Largamente. 50? Quando ficamos tão velhos? Quando decidimos viver em vez de apenas sobreviver? Maria sentou-se no banco próximo. "E não me sinto velha. Me sinto livre." Ricardo juntou-se a ela, ainda segurando suas tesouras de poda. "Livre do quê?" "Daquele vazio que carreguei por 40 anos. Da pergunta constante de por que eu? De me sentir incompleta." Observaram o jardim juntos,
as cores vibrantes das flores contrastando com o céu azul. Era um momento perfeito, comum e extraordinário ao mesmo tempo. Sabe o que gosto de pensar? Ricardo quebrou o silêncio. Gosto de pensar que Ana Maria está nos vendo, que vê o que fizemos com a dor dela, que vê que não foi em vão. Não foi em vão, Maria confirmou com certeza. Cada família que reunimos, cada criança que salvamos de crescer se sentindo abandonada, isso é o legado dela. Nosso legado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, Maria apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Ele perguntou confuso. Por nunca desistir, por me procurar durante 40 anos, por não ter medo de me amar quando finalmente me encontrou, por me salvar, mesmo quando você mesmo precisava ser salvo. Ricardo beijou a cabeça dela suavemente. Você me salvou, irmã, da solidão, do vazio, de uma vida sem significado. Me salvou simplesmente existindo. E naquele momento, rodeados pelo jardim que Ricardo cultivara com as próprias mãos, sentados no lar que Maria transformara com seu amor, dois irmãos gêmeos que haviam sido cruelmente separados e milagrosamente reunidos, souberam com absoluta certeza. Estavam finalmente, verdadeiramente, em casa. A vida lhes roubara 40 anos, mas o que lhes dera em troca, compaixão, propósito, amor incondicional, valia cada momento de dor, porque no fim não se tratava do tempo que tinham perdido. Tratava-se de como haviam escolhido usar o tempo que lhes restava. E o usaram bem. Usaram-no sabiamente. Usaram-no amando, juntos, como sempre deveria ter sido. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, dê seu like, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo. Compartilhe este conteúdo com as pessoas que você conhece e conte-nos o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.